A história dos números, ela começa inicialmente por uma necessidade de se fazer contagem. É o que pouca gente sabe, né? É que até chegar na ideia que nós temos hoje de números, houve uma transição muito grande, até na criação dos símbolos, tá? Hoje nós temos os seguintes aspectos relativos a números, que aparecem em diversas questões de vestibular, de concursos públicos, por exemplo, né? Nós temos o aspecto de números em contagem. Quando a gente fala de contagem, a gente está falando de números naturais. 1, 2, 3, 4, 5, contagem. Você tem um agrupamento de pessoas, você tem 125 mil pessoas no estádio, isso aí, na verdade, é contagem. Quem é responsável por isso é o conjunto dos números naturais. Então, os números naturais é o primeiro conjunto que a gente tem acesso, né? Começando do 0, do 1, do 2, do 3 e assim por diante. O segundo aspecto importante que vai dar uma base muito sólida para a ampliação do campo numérico é quando a gente fala de medidas, né? Aí não entram apenas os naturais, entram os números reais. Você trabalha com medidas, 1,7 quilogramas, você trabalha com 2,8 metros e assim por diante. Você trabalha com a questão de medidas. Então, até as ampliações numéricas que existiram ao longo da história, a maioria delas a gente deve a medidas. Existe a questão de ordenação. Quando eu falo de ordenação, são os números ordinais. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, números ordinais, tá? Essa ideia de colocação. Um outro aspecto que hoje se usa bastante é a questão dos códigos. Exemplo, código de endereçamento postal. Você usa números com uma certa característica, né? Você fala, por exemplo, em número de telefone. Isso é um código. CPF, né? A identidade, o RG de uma pessoa, são aspectos numéricos. E todos esses aspectos, você tem que saber o contexto que você está trabalhando para saber usar adequadamente, ok? Então, basicamente, nesta aula, o que a gente trabalha são os aspectos dos números. E são esses os 4 aspectos que nós temos. 1. Números e algarismos. Qual é o maior número natural com 4 algarismos? E qual é o menor número natural com 4 algarismos? Quando a gente escreve um número, nós utilizamos símbolos. E nos números naturais, esses símbolos são chamados de dígitos ou algarismos. E quais são esses algarismos? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 10 algarismos. Quando eu pedir para você qual é o maior número com 4 algarismos, em nenhum momento eu falei se esses algarismos são iguais ou se são distintos. Então, subentende-se que eles podem ser quaisquer. O maior número com 4 algarismos é o 9.999. Agora, apenas uma curiosidade. Se eu pedisse o maior número com 4 algarismos distintos, aí eu teria o 9876, ou seja, 9.876. O maior com 4 algarismos é esse, e o maior com 4 algarismos distintos seria esse aqui. E qual é o menor número com 4 algarismos? Ora, o menor número com 4 algarismos é o 1000. Este é o menor número com 4 algarismos. Então, tomar cuidado quando o cara fala para você número com 4 algarismos, número com 4 algarismos distintos, ok? Forma simplificada de escrever números. Escreva com todos os algarismos os números 9.000, 51 milhões e 3 bilhões. A imprensa, de um modo geral, ela acaba se utilizando dessa notação, 9.000, 51 milhões, 3 bilhões. Você tem que compreender que essa é uma notação simplificada da escrita dos números. Então, fica mais simples, de fato, de você se comunicar quando você usa essa notação. Quando a gente fala 9.000, significa 9 vezes 1000, e com
com todos os algarismos, essa seria escrita. Já 51 milhões, como é que você faria? Você escreve 51, se você colocar apenas 3 zeros, você está com 51 mil. Como você quer milhões, 51 milhões, você acrescenta mais 3 zeros. Esse 3 bilhões, novamente, ó, escreveu 3 zeros, é 3 mil que você acabou de escrever. Colocou mais 3 zeros, você está na casa dos milhões. Quer passar para a casa dos bilhões? Está aqui. É claro que mais tarde, no nosso curso aqui, nós vamos trabalhar também com potenciação. Você pode escrever isso na forma de potência de base 10, mas isso é uma outra história. Valor posicional dos algarismos. Escreva o valor posicional dos algarismos do número 95.748. Quando você escreve um número natural como esse, ele é composto de 5 algarismos. No nosso sistema de numeração decimal, que a gente vai ainda aprofundar em outras aulas, cada algarismo ele tem um valor posicional, um valor que depende da posição dele na escrita do número. O que eu estou pedindo para você nesse exercício é que você compreenda que esse 9 aqui, ó, significa 90 mil. Isso é um valor posicional. Que esse 5 significa 5 mil. Que esse 7, 700. Esse 4, 40. E esse cara aqui, 8 simplesmente. Tanto é que você lê assim, ó, eu vou escrever os valores posicionais. Ó, 90 mil. Esse 9 é o valor posicional dele. 5 mil, 5 mil. O 700 está aqui. Aí o 40, que seria esse valor posicional, e o 8. Tanto é que se você ler isso desse jeito aqui, ó, você está fazendo a leitura do número. Acompanhe. 95.748. Isso é valor posicional. Essa é a característica importante do sistema de numeração. Sucessor e antecessor. Em relação ao número 4.599, escreva o número natural que representa o seu sucessor e o seu antecessor. No conjunto dos números naturais, com exceção do zero, qualquer número sempre tem o seu antecessor, tá? E sempre tem o seu sucessor. O que é antecessor e sucessor? O antecessor é uma unidade a menos. Então, do número 4.599, o seu antecessor é o número 4.598. Isto é, você tira uma unidade. Já o sucessor desse cara, você vai acrescentar uma unidade. Então, o próximo número na sequência dos naturais seria o número 4.600. Então, você está diante do antecessor e do sucessor de um número natural. Esse é o conceito. Questão 5. Enem. Ao escutar a notícia de que um filme recém-lançado arrecadou no primeiro mês de lançamento 1,35 bilhão de bilheteria, um estudante escreveu corretamente o número que representa essa quantia, com todos os seus algarismos. O número escrito pelo estudante foi. Aqui uma questão do Enem. A propósito, um comentário apenas. Nós temos uma plataforma com todas as aulas preparatórias para o Enem e também para qualquer vestibular. É só dar uma olhadinha aqui no link. Completa o curso do ensino médio e também para o Enem, ok? Nesse caso, nessa questão, quando ele escreve 1,35 bilhão, minha sugestão, comece pensando assim, ó, se você escrever esse número, você escreveu 1.350. Ora, se você quiser acrescentar 3 zeros aqui, você escreveu 1.350.000. Como você quer 1,35 bilhão, você vai escrever o 1, o 350, você tem aqui 1.350.000. Como você quer bilhões, você vai ter a resposta. É isso que você tem que assinalar entre as alternativas, ok?